Bell Hooks, neste livro, Ensinando o Pensamento Crítico, ela diz que pensar é uma ação. O pensamento é como um laboratório, onde nós vamos elaborar perguntas para encontrar respostas. É o lugar onde a gente pode unir as nossas visões entre teoria e prática. E o cerne do pensamento crítico é o anseio pelo saber. Então, no Educar em Travessia de hoje, essa é a nossa reflexão diante de tantas demandas da contemporaneidade, como anda a nossa ânsia pelo saber, como anda a construção do nosso pensamento crítico. Então, fica comigo, sou Liliane Rosado e vamos para mais uma edição do Educar em Travessia. De docente para docente, vocês já pararam para pensar a complexidade que é a escola? A escola ela é dinâmica, a escola ela é plural, a escola muda todos os dias. E é esse olhar que nós precisamos ter enquanto docente e a consciência sobre isso, uma consciência crítica. Então, a escola é um espaço que vai muito além do ato de receber alunos e repassar conteúdos. Mas a escola é um território onde chega sonhos, culturas, desigualdades, conflitos. A escola é o lugar onde a educação se entrelaça entre todos os sujeitos que a frequentam. Seja nós professores, seja os alunos, seja as famílias, os demais profissionais que compõem o espaço da escola. Então, nós estamos ali emergindo em um território onde as relações com o outro, elas são relações educacionais, elas são relações de ensino-aprendizagem, que vai para além do currículo formal, do currículo que eu preciso trabalhar ali aqueles conteúdos muitas vezes fragmentados em disciplinas, né? Vai muito além das avaliações, das atividades propostas. Então, nós precisamos ter essa consciência crítica desse estado relacional e dinâmico que é a escola para pensar o nosso planejamento, a nossa prática pedagógica. As nossas salas de aula são grandes laboratórios. Então, é ali onde nós estamos recebendo os nossos alunos, cada um na sua particularidade, e essa particularidade, quando se junta, forma um todo do social, do cultural, do político, do afeto, né? Então, é o que eu vou pensar aqui enquanto humanidade. Então, o território da escola é esse lugar onde nós precisamos estar cientes que nós estamos trabalhando com a produção da humanidade. E nós falamos tanto da escola transformadora, da educação que transforma, da educação do afeto, da empatia. Então, nós precisamos ir para além do discurso. Nós precisamos colocar esse discurso em prática, desde o nosso planejamento pedagógico, a nossa prática em sala de aula, ao exercício de olhar o outro e também de nos olhar, de nos implicar nas tensões em que a escola nos oferece todos os dias. E nessa tessitura de que é a complexidade da escola, nós precisamos nos apegarmos à ideia da Bell Hooks de trabalhar o nosso pensamento crítico enquanto docentes, fazer desse pensamento o nosso laboratório de unir teoria e prática e pensar essas problemáticas, essas tensões do território da escola e de como nós, professores, vamos nos implicar nessas tensões, vamos produzir intervenções nessa complexidade. Então, para isso, eu preciso de uma propriedade teórica, de estudo, de formação, para poder eu pensar a minha prática para com os meus alunos, para com o território da escola. Então, eu ressalto aqui a importância, né, da formação continuada.
Então, quando eu penso a escola como esse lugar da produção de relações em constante formação, eu, enquanto professora, eu estou implicada. Então, eu preciso estar nesse processo de formação contínuo para poder eu ajudar o meu aluno também a se construir nesta formação enquanto sujeito do pensamento crítico, sujeito de produção de conhecimento. E aí eu pontuo aqui o Paulo Freire, né, em Pedagogia da Autonomia, quando ele diz que a educação bancária ela não cabe mais nesse mundo, nessa nossa vivência de hoje. Né? Então, os nossos alunos eles precisam ter autonomia para produzir conhecimento. E nós, professores, vamos mediar essa produção. Então, entra também o pensamento do Bernard Charlot, quando ele diz que o saber, ele precisa fazer sentido para nós e para os alunos. Então, tudo que eu vou produzir na sala de aula é produção de saber e precisa fazer sentido para essa constituição do humano, para a humanização das pessoas, dos sujeitos, aos quais estão ali naquele jogo de relações. Quando eu falo em humanização, eu não estou romantizando a escola, mas eu estou dizendo que o processo de ensino-aprendizagem, ele é um processo humano e ele exige escuta, diálogo, valorização das vivências dos nossos alunos e dos professores. Então, são muitas questões que são implicadas nesse processo. E aí eu vou contar aqui um relato de experiência. Quando eu estava como professora do ensino médio, tinha um aluno em que ele não queria entrar na sala para assistir a aula. E eu fui fazer um diálogo com ele para entender por que a resistência. E ele falou que aquela aula não fazia sentido para ele. Ele não queria estar na escola porque ele queria ser tratorista como o pai. Então, nesse momento de escuta do aluno, o que foi a minha resposta para ele? Digo, veja só, você pode ser um tratorista igual ao seu pai e você pode ser um tratorista de muitos conhecimentos. E o pai dele não tinha tido a oportunidade de estudar. E eu trouxe para essa reflexão de veja só, o seu pai não teve a oportunidade de estudar, mas você está tendo. Então você pode sim ser um tratorista com muito conhecimento. E aí seu pai vai ficar muito orgulhoso da sua trajetória. E vamos fazer o seguinte, vamos trazer o seu pai para um momento, para uma roda de conversa com seus colegas, para falar sobre as belezas e as dificuldades de ser tratorista. E é isso. Né? Então ele topou, ficou feliz, foi para a sala. Então não tivemos ali um conflito direto, mas nós tivemos um diálogo para pensar o sentido da escola na vida daquele estudante. Então, essa é uma experiência que eu estou relatando aqui, em que muitas das vezes nós optamos pelo conflito direto com os nossos alunos do que ouvi-los e tentar entender e pensar junto com ele qual é o sentido da escola, qual é o sentido daquela aula para os meus alunos, para o crescimento, para o desenvolvimento deles enquanto sujeitos sociais, culturais, políticos e históricos. Talvez o maior desafio da educação contemporânea não seja ensinar conteúdos, mas seja preservar a humanidade na escola, em tempos em que insiste-se em buscar por metas, números e resultados. Então, nós precisamos nos colocar nesse lugar de sempre dar sentido ao processo de ensino e aprendizagem. Por que ensinamos? Qual resultado queremos alcançar? O que eu quero ser, o que eu escolho ser dentro da escola?
A educação é uma grande travessia. E essa travessia, ela começa quando a gente se propõe a entender a complexidade deste caminho. O Educar em Travessia fica por aqui e até a nossa próxima reflexão.